Olá pessoal, hoje eu irei abordar o assunto crâniosinostose ou também conhecido como cranioestenose. A cranioestenose é uma doença estrutural rara que acomete 1 a cada 2.500 nascidos vivos. Ela tem uma etiologia, uma causa multifatorial e ela pode ser isolada ou estar associada a alguma síndrome, como a síndrome de Cruzon, síndrome de Apert, síndrome de Pfeiffer, entre outras. Para entender essa doença, nós precisamos saber que o crânio ele tem a função de proteger o cérebro, mas nas crianças a sua constituição é um pouco diferente, pois ele não é uma placa rígida, inelástica e única. Como a gente pode ver aqui nesse crânio, o ser humano ele possui as suturas sagital, coronal e aqui atrás a lambidoide. No encontro dessas suturas, o local onde o cérebro se funde totalmente, nas crianças, essas suturas ela vai estar aberta. Então, essa abertura, também conhecida como moleira, que são as fontanelas, a anterior a gente chama de fontanela bregmática e a posterior fontanela lambidoide. Conforme o tempo passa, o cérebro da criança vai triplicando de volume no primeiro ano e continua a crescer até os 6 anos de idade. E essas suturas elas são importantes para manter a simetria e o crescimento do crânio. Quando o fechamento dessas suturas ocorre de forma muito precoce, muito antes do esperado, é o que a gente tem o que chamamos de craniosinostose ou cranioestenose. O diagnóstico é feito assim que a criança nasce, pela observação da conformação do crânio, a sua simetria e acompanhando o seu crescimento. A gente pode até lançar mão de um raio-x ou até de uma tomografia tridimensional. Se o fechamento precoce ocorrer na região da sutura sagital, a gente tem um crânio um pouco mais alongado, como vocês verão na foto aí seguinte. Nessa imagem, vocês observam que existe esse crânio alongado, o que a gente chama de escafocefalia. Quando há um fechamento precoce de uma das fontanelas coronais anteriores, a gente chama o que é plagiocefalia anterior. Se houver um fechamento precoce de uma sutura que a gente tem aqui nessa região anterior, que é chamada de sutura metópica, o crânio ele ganha uma conformação mais triangular, conforme mostrado na foto. É o que a gente chama de trígonocefalia. Existe também a crâniosinostose, onde há o fechamento precoce de uma das suturas ou ambas as suturas lambidoides, que são nessas regiões posteriores, o que a gente chama de plagiocefalia posterior verdadeira, conforme mostrado na foto. Quando há um fechamento das suturas coronais de forma bilateral, o crânio ele ganha uma conformação mais alargada, conforme mostrado na foto. É o que a gente chama de braquicefalia. Existem também as cranioestenoses do tipo sindrômicas, que elas estão associadas ao fechamento precoce das suturas dos ossos da face e elas estão associadas a outras alterações no corpo da criança, que elas são mais raras e necessitam de um tratamento mais precoce. Há também uma situação onde muitas mães me procuram no consultório por conta de uma plagiocefalia posicional, que não é uma craniosinostose, ele não se enquadra na doença, por não ser uma doença estrutural e nem do desenvolvimento. Ocorre por conta do posicionamento que a criança adquire no útero ou ao nascer numa posição viciosa, que fica no berço ou numa cadeirinha. Então o crânio, por ser fino, ele adquire a conformação de onde ele fica deitado. Então o crânio acaba perdendo a sua simetria e isso não chega a ser uma doença. Na plagiocefalia posicional, o tratamento é através da mudança de posição da criança. Podemos lançar mão também da fisioterapia posicional e em alguns casos, quando a criança atinge 5 meses ou é um quadro um pouco mais grave, a gente pode até fazer uso do capacete.
Já o tratamento da crâniosinostose, que é a doença estrutural em si, a gente usa 3 critérios para pensar no caso cirúrgico. O primeiro critério seria o risco da criança desenvolver hipertensão intracraniana, onde lá na frente ela poderia ter alguma alteração cognitiva ou até uma regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. Outro critério seria a questão estética reparadora e o outro seria a questão oftalmológica, onde existem alguns casos onde a criança fica com os olhos um pouco para fora, que é o que a gente chama de proptose, e esse olho um pouco para fora pode ter uma lesão de córnea e o risco de ter uma perda visual. Quando a cirurgia é indicada, o ideal seria que ela seja realizada o mais precoce possível, de preferência antes dos 6 meses ou quando a criança atinge 6 quilos. Quanto mais precoce a cirurgia, melhores os resultados. Sendo uma questão importante que deve ser levantada, que todo paciente que tem o diagnóstico de cranioestenose deve fazer o rastreio de uma alteração genética, pois alguns casos podem estar associados a alguma síndrome, como eu falei lá no início. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Até a próxima!